Fala pessoal, tudo bem? Hoje faz mais ou menos um pouco mais de um ano que a linha M1 dos Macs foi lançada. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse carinha. Esse aqui é o MacBook Air M1, 13 polegadas. Essa aqui é a versão de entrada com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu estou achando desse computador, quais são as minhas opiniões sobre ele no uso para desenvolvimento e também algumas desvantagens desse computador, alguns pequenos detalhes que eu não gostei. Para começar essa conversa, eu tenho que adiantar que eu estou vindo de um i9 10900K com 32 GB de RAM e uma GPU externa para esse computadorzinho aqui de apenas 16 GB de RAM, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então, é meio que um downgrade. Eu estou saindo de uma máquina bem potente para uma máquina bem compacta, muito fina, não sei se dá para perceber aí na câmera, mas é um computador extremamente fino e muito elegante também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, antes de falar qualquer coisa, eu já vou adiantar que eu estou muito contente com o desempenho desse computador, superou bastante as minhas expectativas, então essa análise vai ser repleta de bons comentários sobre essa máquina. A primeira coisa que eu tenho para falar dele é de performance. Eu achei que saindo do i9 com tanta RAM, para esse computadorzinho eu fosse ter uma perda de performance considerável, mas na realidade isso não ocorreu. Alguns exemplos que eu posso dar é, primeiro, a experiência do usuário, navegando na internet, usando programas leves. Nesse computador, com o M1, é tudo muito responsivo. É difícil de explicar sem mostrar, mas basicamente abrir programas é muito rápido e também transferência entre telas. Uma coisa interessante é que, para quem lembra, para quem já teve MacBook, nas versões Intel, quando você conectava um monitor externo ou quando você abria o computador, demorava um pouquinho para a tela aparecer. Nesse aqui é instantâneo, olha só. Eu vou abrir aqui. É muito rápido, a experiência em geral é muito rápida. É a mesma sensação de quando você compra o último iPhone, o iPhone da geração mais nova e o início do uso dele. É tudo muito rápido, muito responsivo. Isso é algo bem legal. Mas falando em performance para desenvolvimento, para mim foi curioso que algumas coisas ficaram mais rápidas. Então, eu tenho uma suíte de testes num projeto em PHP que, em paralelo no i9, rodava em mais ou menos 60 a 62 segundos. Variava um pouco porque tem algumas chamadas externas. E nessa máquina aqui roda em 36 segundos. Então, foi algo que eu não estava esperando. Eu sabia que o processador M1, que o chip M1 era bem forte, mas eu não esperava de forma alguma que para o meu uso fosse bater o i9. Eu tive a oportunidade de testar esse computador aqui com alguns softwares e algumas linguagens, principalmente PHP e JavaScript. E para ambos os casos, eu diria que a experiência, eu não tenho números concretos, exceto na suíte de testes, mas eu diria que a experiência foi ou igual ou melhor do que no i9. PHP rolou super tranquilo, a suíte de testes roda muito rápida, o Node é muito rápido nesse computador, inclusive a compilação de assets com o NPM e o Webpack nesse computador está significativamente mais rápido do que no i9, em projetos com Tailwind, etc. Então, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar. Ele foi bem performático, usando diariamente não trava em absolutamente nada. Para dar um pouquinho de contexto, eu rodo diariamente PHP, Ruby e JavaScript. Então, NPM, Composer, suíte de testes, tanto usando PHP Unit como RSpec e Jest. Então, não é nada muito pesado, mas ainda assim, eu esperava ter alguma perda de performance em relação ao i9. Antes do i9, eu tinha um MacBook Pro i7, 16 GB de RAM, a Retina, e ele já não era tão bom para usar diariamente. Ele travava um pouquinho, esquentava muito, então eu esperava que fosse voltar meio que para aquilo. Tanto é que eu comprei esse computador aqui para substituir esse MacBook. Eu não pretendia fazer dele a minha máquina principal, e eu já estou usando ele tem quase um mês sem ligar o i9.
Voltando à questão de performance, eu tive a oportunidade de compilar alguns programas em Rust também, e esse MacBook me surpreendeu. É tudo realmente muito rápido. Para desenvolvimento, rodando Docker, PHP, JavaScript, Ruby, não tem nenhum problema. Inclusive com VS Code aberto, com PHP Storm aberto, múltiplas abas do Chrome, Slack, etc. Ele roda super bem. Onde foi que a performance engasgou um pouquinho? Edição de foto e edição de vídeo em 4K. Além de programador, um dos meus hobbies é fotografia, então eu estou acostumado a editar fotos. E editar com o Lightroom, por exemplo, aqui é tranquilo. Agora, Lightroom e Photoshop começa a ficar um pouquinho travado. Mas o problema não é o chip, o problema é a RAM. Como eu falei, essa versão aqui é a versão de entrada. 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então, até agora, essa foi a única situação onde eu consegui estourar o uso de RAM desse computador. Foi editando foto de mais ou menos 30 megapixels. Com o Photoshop e com o Lightroom aberto, se usar um ou outro, roda tranquilo. E editando vídeo em 4K no Premiere. Não sei se no Final Cut seria a mesma coisa, mas como eu sei que entre os programadores tem muito fotógrafo e editor de vídeo também, eu acho que é importante falar isso. Se esses workflows de vídeo, edição de vídeo, de foto, são constantes para você, eu acho que vale a pena investir na versão de 16 GB. Isso faria diferença. Como eu não dependo tanto disso, para mim 8 GB está tranquilo. Editar em 4K sofre um pouquinho, mas é muito raro eu editar em 4K. É basicamente quando eu faço screencast, quando eu tenho alguma aula de alguma coisa com a tela gravada. Esse tipo de vídeo é 1080p e isso aqui eu já editei nele e é tranquilíssimo, não tem do que reclamar. Então, resumindo, a performance dele é muito boa, é superior, muito superior, magnitude superior ao meu MacBook Pro com os 7 16 GB de RAM, nem se compara, esse aqui é bem melhor. Mas eu diria que em termos de processamento RAW, assim, digamos, talvez ele fique um pouquinho atrás do i9, mesmo ele sendo mais rápido na switch test, etc. Para edição de foto, edição de vídeo, o i9 acaba aguentando o tranco melhor, principalmente pela RAM. Isso foi algo que eu senti um pouquinho nesse tipo de tarefa, mas eu suponho, não sei dizer, mas eu suponho que com 16 GB de RAM esse problema morre. Então, performance, não tenho do que reclamar. Se você não trabalha com coisa muito pesada, compilando programas muito pesados, eu tenho certeza que esse computador serve tranquilamente. Não sei dizer se na parte técnica, o fato de ser um chip único, de ter acesso à memória mais facilmente, transferências maiores, velocidades de transferência maiores, afeta, acaba deixando a comparação entre 8 GB de RAM M1 arquitetura ARM e 8 GB de RAM Intel histórias diferentes, não sei dizer, mas a impressão que eu tive é que 8 GB de RAM aqui é bem diferente de 8 GB de RAM numa arquitetura x86. Continuando falando de coisas legais, para quem viaja ou para quem transita muito com o computador, isso aqui para mim foi um dos maiores fatores que me fizeram considerar esse computador. Ele é muito fino e ele é muito leve. Vou ver se dá para mostrar aqui na câmera, mas olha só, ele é mais fino que o meu dedo. Então, para quem vive na correria, isso aqui faz total diferença. Mesmo aberto, ele é bem compacto. Olha só. Ele é muito leve, dá para segurar na mão tranquilamente. Pesa mais ou menos 1 kg. O meu MacBook Pro pesava 2,5 kg, se eu não estou enganado. Eu não imaginava que a diferença no dia a dia ia ser tão grande. Eu não saio muito com esse computador, mas eu viajo bastante. Quando eu viajo, eu coloco sempre na mochila. Então, na última viagem que eu fiz, que foi com esse computador, como eu falei, eu comprei para substituir o meu antigo MacBook Pro, rolava de eu tirar a mochila para ver se o computador ainda estava lá, porque ele é realmente muito, muito leve. É tão leve que você esquece que ele está lá. Então, eu acho que isso é muito importante para quem anda com o computador por aí, etc. Ele é bem discreto, menor, fininho. A construção dele, perfeita, padrão Apple, não tem do que reclamar. E uma das coisas que eu mais gostei foi da bateria. A bateria desse computador é um absurdo. Final de semana, eu geralmente levo o computador para trabalhar no quarto, etc. E com o MacBook Pro, eu evitava fazer isso porque eu não tinha que levar o carregador junto. Com esse aqui, eu levo na sexta, devolvo na segunda e ainda tem bateria. Isso porque eu uso o brilho no máximo, eu sou caolho não, mas enfim, eu não enxergo direito, tenho vários problemas de visão, então eu uso brilho no máximo sempre.
E mesmo assim, eu diria que eu consigo trabalhar tranquilamente pelo menos umas 10 horas com ele na bateria. Se eu usasse o brilho na metade, com certeza mais tempo. Isso foi algo que alguns amigos já tinham me contado antes de eu comprar e também foi uma das razões de eu pegar esse computador. Eu não sou o cara que costuma usar ele fora da bateria, eu geralmente uso o computador aqui na minha mesa, mas quando eu quero usar fora da bateria, eu quero usar fora da bateria. Não quero ter que me preocupar de levar carregador, de ficar de olho na bateria. E o meu antigo MacBook era bem ruim nisso. Isso porque a bateria dele havia sido trocada em 2019, então é uma bateria mais recente. Ainda assim, não aguentava a carga de forma alguma. Isso aqui nesse é bem interessante. Voltando a falar de coisas legais, uma das coisas mais interessantes para mim é que esse computador não faz barulho. Ele não tem ventoinha. Toda a refrigeração é passiva, então não tem barulho. E mesmo a refrigeração sendo passiva, mesmo rodando npm install, com composer install, com outras coisas, com switch test rodando, esse computador não esquenta. A única situação que eu consegui fazer ele ficar morno foi rodando um teste de estresse no CPU. Tirando isso, o computador realmente não esquenta. No máximo, ele fica morninho. Mas dá para usar no colo mesmo, na pele, tranquilamente. Enquanto que com o meu MacBook, se eu fizesse isso, eu acho que eu realmente ia sair com queimadura. Não estou de sacanagem. Eu tinha que tirar o computador do meu colo, colocar no travesseiro, ou então só tirar por um tempo. Porque quando esquentava era muito quente, era mais de 100 graus. Então, não sei fora, óbvio que não fora, mas dentro. Então, isso também é algo que me interessa muito. Como eu falei, final de semana eu gosto de ir para o quarto, para o sofá, etc. E não ter que se preocupar com essa quentura e nem com a bateria faz muita diferença para mim. E também em viagem, que às vezes não tem onde carregar, não tem acesso a uma tomada. O fato da autonomia ser tão grande foi um dos fatores que me fizeram comprar esse computador. Agora vamos falar das coisas, dos pontos negativos, na minha opinião. O primeiro deles, para mim, é o fato de que ele só tem 2 portas USB-C. Então, tem essas 2 portinhas aqui, vamos ver se foca, e tem uma porta para fone de ouvido bem aqui. Tirando isso, não tem porta nenhuma. Ou seja, para gente que trabalha com isso, presta atenção, aqui eu tenho um monitor, uma interface de áudio escondidinha bem aqui, tem o cabo USB da câmera, tem cabo de HD externo, tem cartão SD, então você é obrigado a comprar essas tralhas. E essa tralha aqui foi R$300 e essa tralha foi 250. Por que eu tive que comprar 2? Eu comprei primeiro essa. Mas aí eu descobri que não são todos os hubs que suportam 4K em 60 Hz. Então eu tive que comprar outro troço desses. E esse outro troço desses tem suporte a 4K 60 Hz. Mas esse aqui não tem a entrada SD. Ou seja, eu preciso usar esse aqui o tempo todo para conectar no meu monitor 4K. E aí vai aqui o HDMI, vai o cabo de força que passa a energia para o computador, então não preciso usar outra porta. E aqui vai a interface, a câmera e o HD externo. E esse aqui eu uso basicamente, sinceramente só uso para isso na verdade, para o cartão SD. E eu tenho um terceiro que não está aqui. Eu me confundi. Esse aqui eu não comprei. Esse aqui é da minha namorada. Que eu comprei lá no carro, que eu pretendia devolver, mas vou ter que ficar com ele para fazer exatamente o que esse aqui faz. É igual. Então, assim, é um pouquinho chato você comprar um produto e você também ter que comprar um monte de acessório para conseguir usar ele adequadamente. Eu não sei se foi um problema de design, se não tinha espaço para colocar essas portas, mas é chatinho. Inclusive, com esse hub aqui, para quem for comprar um desses também, esse aqui é da Baseus, eu tive problemas com ele. No começo funcionava bem, 2 dias depois, se eu abro a tela do MacBook, o monitor desliga. Se eu fecho, o monitor não liga. Eu tenho que desplugar tudo e plugar de novo. Ou seja, eu não consigo usar o monitor e o notebook abertos ao mesmo tempo. Não sei se é um problema de defeito dessa unidade, eu vou trocá-lo, vamos ver se resolve, mas fica o alerta. Outro fator chatinho. Esse computador não funciona com 2 monitores externos. Na verdade, isso é um problema de toda a linha M1 de primeira geração. O MacBook Pro de primeira geração M1 13 polegadas também só suporta um display externo. Esse aqui só suporta um display externo. E o Mac Mini suporta 2 displays externos, mas isso é porque ele não tem o próprio display. Então, na prática, todos suportam apenas 2 displays. Se você precisa usar mais de um monitor, isso é um problema. E aí, os M1 Max e M1 Pro de 14 e 16 polegadas tem suporte a 2 monitores. Esse aqui não tem.
Tem gambiarra, tem como usar, esqueci o nome agora, tem um dispositivo DisplayPort que te permite conectar vários monitores e é como se fosse, o computador vê como se fosse um único monitor gigantesco, mas eu prefiro evitar esse tipo de gambiarra e isso também significa que você vai ter que comprar outra porcariazinha dessas, no caso uma só para esse, acho que chama DisplayLink. Então, esses são os fatores que eu não gostei do laptop. Mas tirando isso, eu não tenho do que reclamar. A construção é incrível, é excelente, a performance é excelente, e esse aqui é o de entrada. Os outros, a única diferença desse para os outros em relação ao chip, tirando a memória, se eu não me engano, é que esse aqui tem só 7 núcleos de GPU e os outros têm 8, mas eu não sei se faz diferença. O ponto é, para o meu uso diário, isso aqui resolve tranquilo. Editando vídeo também tem uma dor de cabeça. A minha vontade é vender o i9, mas eu vou manter ele por mais um mês, ver se realmente não tem nada que eu preciso usar ele, mas até agora ele está desligado. Eu fiz uns testes em um conteúdo 4K para ver se ele está muito mais rápido do que esse aqui, mas em geral, praticamente, exceto em 4K realmente, com LUT, com Color Grading, não teve tanta diferença. Para exportar vídeo, o i9 é bem mais rápido, isso eu não tenho como negar, mas talvez seja eu fazendo alguma cagada, ou então porque o Premiere não é otimizado, não sei. Porque eu vi vídeos no YouTube de gente tendo performances melhores com o M1. Mas a minha experiência foi essa. Edição de vídeo pesado em 4K, esse aqui perdeu um pouquinho por causa da RAM. Ele estoura a RAM muito fácil e começa a ficar um pouquinho lento. Então, para quem trabalha com áudio, com vídeo, ou fotos pesadas, eu recomendaria pegar a versão de 16GB. Aí, putz, fica a pergunta, por que eu não peguei a versão de 16GB? Porque, como eu falei, eu queria pegar ele para viajar, para usar em casa, etc., para substituir o meu antigo MacBook. E esse computador aqui foi R$ 6.600. A versão de 16 já pulava para 13, 12.500, então eu ia pagar praticamente o dobro para ter o dobro de RAM. E para mim não fazia sentido. Se fosse para pagar 13 mil num computador, eu ia pegar o M1 Pro de 14 polegadas até o de 16. Pagar 13 mil nesse aqui, eu diria que não é bom negócio, porque você está muito perto do preço de um M1 Pro. Nesse caso não é vantagem. Agora, por 6.600, claro, não estou falando de preço da Apple, estou falando de outros vendedores. Eu não conheço nenhum computador nessa faixa de preço que seja melhor que esse. O pessoal fala muito daquele Isabel, mas assim, pelo que eu vi, por 7.500 você consegue um i5 com uma placa de vídeo e 16 GB de RAM, se não me engano. Mas, cara, é um trambolho, bem mais pesado, e tirando a placa de vídeo ele é pior. E a RAM, claro. Então, sinceramente, eu sei que a Apple é conhecida por fazer produtos caros, mas eu acho que na faixa de preço desse computador não tem opção muito melhor. E isso piora se você levar para o preço dos Estados Unidos. Esse é um computador de $900. Então você tem uma tela 1440p, de excelente qualidade, você tem um teclado e um trackpad fantásticos, você tem um suporte fantástico, você também tem uma performance incrível para esse preço. Para quem trabalha com desenvolvimento, eu acho que esse MacBook é uma excelente opção, vale a pena considerar. Para quem trabalha com vídeo, talvez seja melhor considerar o de 16 GB de RAM. E é curioso que entre esse aqui e o de 13 polegadas, o Pro de 13 polegadas, podem me corrigir se eu estiver errado, mas até onde eu sei, basicamente a diferença é que o Pro tem ventoinha e um chassi um pouquinho mais grosso, mais robusto. Até onde eu sei, o chip é exatamente o mesmo. Então, você meio que está pagando pela mesma performance. Exceto no caso de esquentar muito, claro, que aí o Pro iria performar melhor por ter essa ventilação ativa, enquanto que esse aqui não tem. Mas, novamente, pelos preços, pelo conforto de usar esse aqui, pela mobilidade, pela construção, o MacBook Air é, para mim, o melhor computador do momento. Inclusive, a única questão que me faz considerar trocar por um Pro de 14 a 16 é a RAM e ter que usar essas porcariazinhas. Isso aqui me irrita muito. Dá mau contato, você pode esquecer, etc. Os Pros novos de 14 e 16 têm essas portas, então isso me salvaria muito. Mas ainda assim, não quero sacrificar o inquilino desse Mac, a finura desse Mac e a ergonomia, digamos, desse computador. Para mim, ele é o melhor do mercado no momento, para quem preza tanto performance quanto mobilidade. E até agora tem me atendido super bem. Não tenho tantos arquivos, então tirando coisas de vídeo, etc., que eu salvo no SSD externo, tá tudo aqui e tá bem tranquilo.
Então é isso, gente. Essa é a minha review do MacBook Air M1 para programadores. Não tem muito do que reclamar. Para quem trabalha com desenvolvimento web como eu, para mim isso aqui é super tranquilo, roda super bem React, Vue, Node, PHP, Ruby. Tudo roda muito tranquilo aqui, Docker. Não tenho do que reclamar. Inclusive, não estou usando o i9 tem algumas semanas. Usei para fazer uns testes, mas para trabalho estou usando só esse aqui e ele está me atendendo super bem. Então é isso aí, obrigado por assistirem e se tiverem qualquer comentários ou sugestões, é só deixar aí. Valeu e até a próxima.